Esse aqui é um outro assunto estratégico que sempre cai nas provas da EPICAR. Dentro da geometria, nós temos polígonos regulares. Eu vou mostrar aqui uma fórmula, como deduzir uma fórmula, para você encontrar o valor do lado de qualquer polígono regular. Praticamente qualquer polígono regular. Claro, entre os que são utilizados na prática. Não vou ensinar a calcular o lado do polígono de 17 lados, ou de 7, que não se usa. Nem tem fórmula para isso, né? Mas, por exemplo, olha essas duas questões aqui. Essa aqui é uma questão da EPICAR que caiu há poucos anos atrás, que é sobre octógono regular, tá vendo? Então, se você não sabe lidar com os lados, os elementos do octógono regular, você não consegue resolver. E uma coisa interessante, caiu nesse ano e no ano seguinte caiu de novo. Olha aqui, no ano seguinte caiu novamente outra questão de octógono, rapaz. Octógono regular, né? Tá, então a primeira coisa que vamos fazer é deduzir uma fórmula que você não precisa decorar porque ela é muito simples de deduzir. Que permite você calcular o lado e os demais elementos de qualquer polígono regular entre os que são, digamos assim, populares. Que é o triângulo, o quadrado, o hexágono, o pentágono eu vou pular, tá? Sabe por quê? Porque o pentágono é um pouco bisuleu. O pentágono é mais complicado. Talvez eu mude de ideia e coloque lá uma formulinha para o pentágono. Bom, hexágono, octógono, para o decágono é consequência do pentágono e o dodecágono também pode cair. Já caiu no EPICAR dodecágono, tá? Então vamos ver como é que é essa formulinha para você calcular os elementos de um polígono regular. Olha, suponha que a gente tem um polígono regular de N lados. Claro, N lados e N vértices também. Eu não sei quanto é N, eu vou deduzir aqui uma fórmula genérica. Então aqui a gente tem o lado desse polígono, tá? Que a gente não sabe quantos lados são. Então eu vou colocar em função de N. Então a ideia é a seguinte, a gente conhece o raio desse círculo circunscrito ao polígono e a gente quer encontrar o lado. Quer dizer, temos que encontrar quanto é que vale LN. LN é uma simbologia que a gente usa para indicar o lado do polígono regular de N lados. E o raio desse círculo aqui vamos chamar de R maiúsculo. Raio da circunferência circunscrita ao polígono. Quer dizer, isso é o mesmo que dizer que o polígono está inscrito na circunferência. Tá, então como é que a gente relaciona isso aqui? Olha, vamos lembrar que essa medida aqui é o raio. Se você ligar esses dois vértices ao centro da circunferência, você vai ter aqui raio e raio. E esse ângulo aqui, quanto é que vale? Isso aqui é o ângulo central, né? Bom, como você tem N lados, você tem a circunferência toda dividida em N partes. Então, quanto é que vale esse ângulo central aqui? 360 sobre N. 360 sobre N é o ângulo central aqui. Agora, se você preferir colocar em radianos, são 2π radianos sobre N. Eu gosto de escrever em graus, tá? Vou fazer tudo com graus aqui. Para calcular esse lado em função do raio e em função desse ângulo, que o ângulo tem a ver com N, né? Vou fazer isso aqui. Vamos ligar o centro da circunferência ao ponto médio desse lado. Esse segmento aqui, que vai do centro da circunferência ao ponto médio de um lado, ele se chama apótema. Vamos denotar como AN, apótema do polígono regular de N lados. E por sinal, o apótema é perpendicular ao lado, né? Claro, porque isso aqui é um triângulo isósceles. Quando você liga ao ponto médio, você tem uma mediana. A mediana também é bissetriz e também é altura, né? Opa, é bissetriz também? Então esses dois ângulos aqui são iguais. E eles valem quanto? A metade disso. Então a metade disso aqui é 180 sobre N. Então 180 sobre N. E aí você quer calcular quanto é que vale isso aqui? Quanto é que vale o lado desse polígono? Observe o seguinte.
Esse segmento aqui, que é a metade do lado, tá bem fácil de calcular, né? Olha, você conhece esse ângulo. Claro, se você conhece o N, você conhece esse ângulo. Você conhece esse ângulo, você conhece essa hipotenusa. Quanto é que vale essa medida aqui? Essa medida é o raio vezes o seno desse ângulo. Raio vezes o seno desse ângulo aqui, 180 sobre N. Claro, se você sabe o N, você sabe o ângulo e aí você sabe o seno dele. Agora, o lado é o dobro dessa medida. Então, o lado vai ser 2 vezes o raio vezes o seno de 180 sobre N. Então, isso aqui é a fórmula para o LN. Se você precisar do AN, é tranquilo também. Só que aí vai entrar em jogo o cosseno, né? Essa medida aqui, que é o apótema, vamos chamar de AN. O AN vale raio vezes o cosseno desse ângulo. Raio vezes o cosseno de 180 sobre N. Bom, e aí você tem que conhecer os senos e os cossenos de alguns ângulos importantes, né? Por exemplo, se você tiver N igual a 3, vamos fazer aqui os mais importantes. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 6. Só ter aí. O resto eu vou mostrar como é que você acha. Olha só. Com N igual a 3, você tem aqui o triângulo, né? Então, você vai ter que saber o seno de 180 sobre 3. Quer dizer, você tem que saber o seno e o cosseno também, né? Para poder calcular o apótema. O seno e o cosseno de qual ângulo? 180 sobre 3, que é 60 graus. Aqui a mesma coisa, mas qual vai ser o ângulo? 180 sobre 4, que é 45 graus, moleza. Seno e cosseno de 45 graus é tranquilo, né? Raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, para N igual a 6, isso aqui vai dar 30. Então, você vai ter que saber o seno e o cosseno de 30 graus. Então, seno e cosseno de 30 e de 60, você sabe isso. É 1/2 e raiz de 3 sobre 2, né? E aqui, para 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Então, não vou nem escrever fórmula depois disso. Se você sabe esses senos e esses cossenos com essa fórmula aqui e essa fórmula, claro que você tem que lembrar dessa figura aqui. Você tem que lembrar da figura desse triangulinho aqui. Aliás, desse triangulinho. É o mínimo que você tem que lembrar para descobrir, para lembrar da fórmula para o lado de um polígono regular. E aí, de tanto fazer exercício, você acaba lembrando de algumas coisas. Vamos, por exemplo, calcular o lado do triângulo equilátero inscrito. Ó, vamos calcular o L3, lado do triângulo equilátero inscrito. Isso aqui é 2R, seno de 60. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 2R vezes raiz de 3 sobre 2. Corto 2, isso aqui vai ficar R raiz de 3. Então, se você tem um círculo de raio R, dentro dele tem um triângulo equilátero inscrito, o lado do triângulo é R raiz de 3. E o apótema? O apótema, claro, você pode fazer a figurinha ou lembrar dessa fórmula aqui. O apótema vai ser R vezes o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? É meio. Então, o apótema é R sobre 2. E aí, de tanto fazer exercício, você lembra disso, né? Você tem um círculo de raio R. Então, quanto é que vale o lado? R raiz de 3. E quanto é que vale o apótema? O apótema vale R sobre 2. Quer dizer, muito antigamente, isso aqui era ensinado no final do ensino fundamental sem utilizar trigonometria, sem pensar em ângulos. Então, a garotada não sabia o que era seno, cosseno, não fazia desse jeito, né? Então, eles lembravam mesmo dessas fórmulas, deduziam lá, usavam o teorema de Pitágoras e decoravam essas fórmulas. No caso do quadrado, se você fizer a mesma coisa aqui no quadrado, vai ser 180 sobre 4, que vai dar 45 graus. Aqui também 45 graus. Então, no caso do quadrado, vai ficar assim, ó. Se o raio da circunferência é R, o lado do quadrado vale R raiz de 2.
Claro, você pode encontrar isso aqui até sem pensar em seno e cosseno. Se você pensar nisso aqui, ó, se você ligar o centro, você vai ter aqui um ângulo reto, o ângulo central reto. Se aqui é R e aqui é R, por Pitágoras você tira aqui que é R raiz de 2. E o apótema vai ser a metade disso aqui, né? É porque aqui é 45 graus, esse pedaço é igual a esse, que é igual a metade do lado. Então, o apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2. Então, você acaba, claro, quando você faz muito exercício disso, acaba decorando. Mas não precisa, se você só lembrar dessa fórmula aqui, você já está bem encaminhado. Agora, outro detalhe, o apótema, ele também é o raio do círculo inscrito. Tem certos problemas de polígono regular que você tem que relacionar o lado e o apótema não com o raio do círculo circunscrito, mas com o raio do círculo inscrito. E aí é só você lembrar dessa relação aqui. O apótema é o raio do círculo inscrito. Então, vamos fazer aqui o círculo inscrito. Então, o círculo inscrito no polígono regular, ele tem como raio o apótema desse polígono aí. Então, lembre-se disso aqui. Usando isso aqui, você, sem decorar a fórmula, consegue resolver os problemas de polígono regular. Agora, a questão é a seguinte. E a questão do octógono? Olha, você pode resolver problema de octógono fazendo n igual a 8 e pode também resolver problema de dodecágono fazendo n igual a 12. Só que aí você vai ter que saber o seno de 15 graus e o cosseno de 15 graus. Aí, se você sabe fórmula trigonométrica, dá para você achar o seno e o cosseno de 15, né? Como é que é mesmo a formulinha? Se você precisar do seno de 15, você calcula como seno de 45 menos 30. Aí você usa a formulinha. Isso aqui é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Aí você descobre o seno de 45. Eu não vou fazer assim não, tá? Eu vou mostrar uma outra maneira de fazer isso.